Irmãos e irmãs em Cristo Jesus, bem-vindo ao meu canal da Bíblia, ouvindo a voz de Deus. Eu venho aqui gravar para vocês mais um vídeo aqui no meu canal. É a lição da Escola Sabatina. É a lição de número 11, que tem como tema Ruth e Esther. Antes de eu falar desse tema, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal da Bíblia, ouvindo a voz de Deus, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações para receberem meu vídeo e compartilhar meu vídeo para o maior número de pessoas. Eu preciso da ajuda de vocês. Vamos aqui agora para a lição de número 11, Ruth e Esther. E o verso áureo, ou verso para memorizar, diz assim: Quando o rei viu a rainha Esther parado no pátio, ela alcançou favor diante dele, e o rei estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se aproximou e tocou na ponta do cetro. Esther 5, verso 2. Nesta semana, continuaremos a explorar histórias que prefiguram os eventos dos últimos dias, a usar acontecimentos e pessoas da vida real. Deus nos ajuda a ver as coisas de sua perspectiva e a entender como interpretar as profecias que se cumprirão e que foram dadas para fortalecer nossa fé. Nossa atenção se volta para duas mulheres importantes, cujas histórias tocaram o coração de inúmeras gerações: Ruth e Esther. A primeira era uma viúva sem recursos, que encontrou esperança após conhecer o gentil Boaz, seu parente resgatador. O casamento deles se tornou uma das histórias de amor mais admiradas da Bíblia, pela maneira como reflete o amor de Cristo por nós. A segunda era uma jovem que vivia em terra estrangeira. Tomou conhecimento de uma conspiração para destruir seu povo e se viu empurrada para o palco principal do drama, que se desenrolou para salvá-los. Sabemos que, nas profecias, mulher é um símbolo poderoso da Igreja de Deus, que nos diz muito sobre como ele considera seu povo. Vamos examinar os relatos bíblicos dessas duas mulheres, cujas circunstâncias de vida foram imortalizadas na palavra de Deus, e tirar todas as lições que pudermos da experiência delas. Então hoje nós vamos ver a história de Ruth e Esther, na lição 11 da Escola Sabatina. Agora nós vamos aqui para a parte de domingo. Fome na casa do pão. Os críticos da fé cristã frequentemente apontam para a realidade difícil de viver neste mundo como evidência de que Deus não existe, Ele não tem poder para intervir quando as coisas ruins acontecem, Ele não se importa com o nosso sofrimento, mas muitas das histórias da Bíblia, no entanto, apresentam evidências de que nenhuma dessas duas suposições está correta. Deus permite que a raça humana colha as consequências da rebelião, mas sem violar nosso livre arbítrio. Ele está sempre presente, trabalhando na história, guiando-nos em direção à resolução final dos problemas do pecado e do sofrimento. A história de Ruth é um exemplo dessa verdade. Então Deus nos deixou com um livre-arbítrio, direito de escolha. Você pode escolher o que você vai fazer. Deus não vai intervir, porque Deus deixou você com livre-arbítrio. Mas nós entendemos que as escolhas da gente têm as consequências depois. Agora a pergunta de número 1. Quais dificuldades Noemi e Ruth enfrentaram e que as causaram? Como isso reflete a situação que toda a raça humana enfrenta? Ruth, capítulo 1, verso do 1 ao 5. Qual as dificuldades que Ruth e Noemi estavam enfrentando? A fome. Estavam enfrentando a fome, estavam tendo uma fome. Então, e elas tinham perdido os maridos delas. Ruth tinha casado com o filho da Noemi. Morreu o filho da Noemi.
Noemi perdeu seu marido. Então, essas foram as dificuldades que elas estavam enfrentando. Leiam aí nas suas Bíblias, Ruth, capítulo 1, verso do 1 ao 5. Vocês vão ver as dificuldades que elas estavam passando. O início dessa história é bastante irônico. Olha o que estava acontecendo aqui nessa história. Houve uma fome que afetou Belém, uma cidade cujo nome significa Casa do Pão. Então, Belém significa o quê? Casa do Pão. Podemos nos lembrar da abundância do Éden, onde Deus disse a Adão e Eva: de toda árvore do jardim você pode comer livremente. Gênesis 2, verso 16. A raça humana começou sua existência com muita fartura, sob os cuidados de um Criador generoso, mas depois trocou seu papel como administradores da criação pela escravidão do pecado. Deus disse a Adão: no suor do seu rosto você comerá o seu pão até que volte à terra. Gênesis 3, verso 19. Assim como Noemi, perdemos a herança que Deus planejou originalmente para nós, e nossa vida se tornou fonte de sofrimento. Recebemos o Éden como um presente, mas não incondicionalmente. Os seres humanos tinham liberdade para se rebelar, mas se isso ocorresse, eles teriam que assumir a responsabilidade de buscar seu próprio bem-estar. Fomos criados para dominar o mundo, não caído sobre a bênção de Deus. Gênesis 1, verso 28. Mas agora nos deparamos com a tarefa de dominar o mundo caído? Seres humanos, egoístas, competindo por recursos escassos, levam o sofrimento e tristeza. A terra ainda produz com fartura, o que é um poderoso testemunho do amor de Deus. Porém, tragicamente, entre a ganância humana e os danos do pecado, o mundo parece nos dominar mais do que nós o dominamos. Um dia, no entanto, isso acabará. Pergunta aqui que está no rodapé. Com cerca de 6.000 anos de pecado, a terra ainda revela o amor e o poder de Deus. Mesmo assim, com cerca de 6.000 anos de pecado, a terra ainda revela o amor e o poder de Deus. Por mais que estamos passando por isso, o pecado dominou o mundo, Deus ainda está conosco. E isso um dia vai acabar. Quando Jesus voltar aqui, nessa terra, Ele vai aniquilar o pecado, vai acabar com tudo que é mal. Isso só vai acontecer na volta de Jesus. Vamos aqui para a parte de segunda-feira. Ruth e Boaz. Noemi pediu que seu nome fosse mudado para Mara. Por que Noemi pediu para que seu nome fosse mudado para Mara? O que significa Mara? Mara significa amarga, por causa da amargura de sua vida, por causa da amargura que Noemi estava passando. Estava enfrentando a fome. Ela havia perdido seu marido. Por isso que ela pediu para que seu nome fosse mudado para Mara, porque coisas amargas estavam acontecendo na vida dela. Nosso relacionamento com o Criador foi danificado pelo pecado, levando-nos à pobreza espiritual. Nossas perspectivas são sombrinhas e passamos a vida colhendo as espigas que sobram. Ruth 2, verso 16. Vivendo dos restos de alegria que podem ser encontrados em um mundo destruído pelo pecado. Mas tudo muda quando fazemos uma descoberta surpreendente. Deus não se esqueceu de nós. Deus não se esqueceu de você. Por mais das dificuldades que você esteja passando, Deus não esquece de você. Deus está do seu lado a todo momento. Basta nós conversarmos com Ele,
que no momento da tribulação, Deus vai tirar você dessa tribulação, desse sofrimento. Quer um exemplo? Leiam a história de Jó. Jó sofreu, mas Jó permaneceu do lado de Deus e Deus deu a vitória para ele. Pergunta de número 2. Leia Ruth, capítulo 2, verso do 5 ao 20. Qual foi o momento crucial na história porque a descoberta de Noemi sobre a identidade de seu benfeitor foi tão boa? Noemi não poderia tomar posse da terra de seu marido, Elimeleque, sem obter assistência da família de seu marido. Ela espera que Ruth possa se casar com um parente próximo de seu falecido marido e ter um filho em nome de Elimeleque. Deus fez provisão em Israel para que indivíduos reivindicassem sua herança na terra prometida. Era necessário um parente próximo para redimir a herança de Elimeleque. Boaz não era apenas um fazendeiro gentil, ele era um parente de Elimeleque, que poderia redimir a terra. Se alguém do seu povo empobrecer e vender alguma parte das suas propriedades, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que esse seu irmão vendeu. Levítico, capítulo 25, verso 25. A descoberta de que Boaz não era apenas bondoso, mas um parente, foi a melhor notícia. A pobreza daquelas mulheres não precisava durar para sempre. Os cristãos entendem que Boaz é um tipo de Cristo, que não é apenas Criador, mas escolheu se tornar nosso parente, um ser humano real, uma das razões pelas quais ele se chamava de Filho do Homem. Muitos pensam em Deus como alguém severo, que nos deixará entrar no céu se cumprirmos exigências morais, mas fará isso de má vontade porque escapamos por pouco, com base em um detalhe técnico. A imagem de Cristo vista em Boaz muda esse conceito. Deus nos vê e, apesar de nossa pobreza, Ele nos quer como sua noiva. Pergunta que está aqui no rodapé. O Criador não apenas se tornou parte de sua criação, mas também morreu por ela. Essa verdade extraordinária transforma a nossa maneira de ver a nossa existência. Nós estamos aqui hoje por causa de Cristo. Porque Cristo morreu na cruz por nós, derramou seu amor por nós na cruz, que é seu sangue, e nós somos a noiva de Cristo. Cristo vai vir buscar a sua noiva, que somos nós, quando Ele voltar aqui nessa terra. Então, como Boaz, ele resgatou Ruth, Cristo também vai nos resgatar deste mundo mau. Cristo, Ele é o nosso Salvador. Lembre-se disso. Irmãos, eu só não estou lendo o capítulo 2 de Ruth, do 5 ao 20, porque se eu ficar lendo, meu vídeo vai ficar muito longo. Então eu peço para vocês, quando eu falar as passagens, que vocês leiam aí nas suas Bíblias, para vocês entenderem também. Então vamos aqui para a parte de terça-feira. Boaz, o resgatador. Boaz se apaixonou por Ruth e desejava se casar com ela, mas havia uma barreira, um parente mais próximo que também tinha direito à mulher e às terras. Sendo Boaz um tipo de Cristo, essa situação revela uma questão em jogo no conflito. Cristo nos ama, mas um parente mais próximo que também tem uma reivindicação. Satanás. Então,
Pergunta aqui de número 3. O que Satanás reivindica? Eu vou falar a passagem para vocês e vocês leiam aí. Jó, capítulo 1, verso do 6 a 11. Mateus, capítulo 4, verso 8 e 9. Judas, versículo 9. E Lucas, 22, verso 31. Que vocês leiam essas passagens. Vocês vão ver como Satanás se reivindica. Satanás disse que rodeava a terra e passeava por ela, em Jó capítulo 1, verso 7. Quando Deus lhe perguntou se ele tinha reparado o justo Jó, o diabo reivindicou como seu, sugerindo que o coração de Jó não pertencia ao Senhor. Satanás estava dizendo, ele te segue porque és bom para com ele, mas para de abençoá-lo e verás a quem ele serve. Então o que aconteceu aqui? O diabo fez a pergunta, Senhor, Jó só serve ao Senhor porque você o abençoa. Para de abençoar, vamos ver quem ele serve. Olha como Satanás se reivindica. Ele faz isso. Depois que Moisés foi sepultado por Deus, em Deuteronômio 34, verso 6, foi ressuscitado. Embora não tenhamos os detalhes, a Bíblia diz que Miguel discutiu com o diabo a respeito do corpo de Moisés, que está lá em Judas, versículo 9, indicando que Satanás o reivindicou como sendo dele. Então Satanás se reivindicou querendo o corpo de Moisés. Pela primeira vez, Cristo estava para dar a vida aos mortos. Quando o príncipe da vida e os seres brilhantes se aproximaram da sepultura, Satanás ficou apreensivo com respeito à sua supremacia. Levantou-se para contestar a invasão do território que alegava ser sua posse. Vangloriava-se de que o servo de Deus tivesse se tornado seu prisioneiro. Declarou que nem mesmo Moisés foi capaz de guardar a lei de Deus, que tinha tomado para si a glória devida a Jeová. O mesmo pecado que determinara a expulsão de Satanás do céu, e com essa transgressão tinha caído sobre o domínio de Satanás. Cristo refutou a alegação de Satanás, e Moisés foi ressuscitado. Mateus 17, verso 3. Boaz foi ao portão de Belém, em Rute, capítulo 4, verso do 1 a 12. A cidade em que nasceu Cristo, nosso parente. Os anciãos se reuniram e uma sandália, símbolo de propriedade, foi trocada. Então, Cristo nasceu em Belém. A cidade em que Cristo nasceu foi em Belém. Os casos eram decididos no portão da cidade. Esse é um tipo de cena do juízo e reflete o que é descrito em Daniel, capítulo 7, versículo 13, 14, 22, 26 e 27. Não devemos ignorar esse aspecto crucial do juízo. Ele é a favor dos santos do Altíssimo, que está lá em Daniel 7, 22. Mas somente porque Cristo pagou o preço por nós, assim como Boaz fez por sua noiva. Então, Boaz resgatou Rute e se casou com ela. E Cristo pagou o preço por nós. Como que Cristo pagou o preço por nós? Morrendo na cruz, derramando o seu sangue. Então foi esse o preço que Cristo pagou por nós. Parte de quarta-feira. Amã e Satanás. Agora aqui na história de Esther. Na história de Esther conhecemos Amã, que tinha sede de posição e poder. Ele recebe grande destaque no império, acima de todos os outros oficiais, que está lá em Esther 3, verso 1. Nos textos que descrevem a queda de Lúcifer, em Ezequiel 28, versículo do 11 ao 15, e Isaías 14, verso do 12 a 15,
Vemos paralelos com Amã, inimigo maligno do povo de Deus, que se recusava a reconhecer a supremacia do Senhor. A história da tentação de Cristo revela as intenções mais abrangentes de Satanás, quando ele levou Jesus a um lugar muito alto para mostrar-lhes os reinos do mundo, que está em Mateus capítulo 4, verso do 8 a 11. Cristo veio para redimir o mundo e reivindicá-lo como seu. Ele fez isso como um de nós. Jesus é o nosso parente resgatador, e o preço que ele pagou para redimir o mundo foi extremamente alto. No livro do Apocalipse, vemos que a cobiça de Satanás por poder e adoração levará este mundo à crise final. Seus enganos convencerão o mundo a se maravilhar diante da besta e segui-la, que está lá em Apocalipse, capítulo 13, versículos 3 e 4. Há uma coisinha que eu vou falar aqui. Se nós não tivermos alicerçado na Bíblia, estudando a Bíblia, nós cairemos nos enganos de Satanás. Nós sabemos que na profecia vai construir uma imagem. O poder que a besta vai levantar uma imagem. E quem nos tiver alicerçado vai cair nos enganos. E esse poder vai convencer o mundo. As pessoas que não tiverem alicerçadas vão cair. Então, por isso que eu falo, meus irmãos, minhas irmãs, estudem a Bíblia para não cair nas ciladas do inimigo, nos enganos do inimigo, que é Satanás. Continuamos aqui. E serão relativamente poucas as exceções notáveis que se recusarão a adorar o inimigo. Como essas pessoas, ele recorrerá à força. Então, nós sabemos que Satanás quer adoração para ele. Satanás quer ser adorado. Ele quer tirar a adoração de Deus e ser adorado. Como no céu, quando ele estava lá. Ele queria ficar no lugar de Deus. Queria governar no lugar de Deus. Satanás queria adoração para ele no céu também. E aqui na terra, ele também quer adoração. Mas o único que tem que ser adorado é somente Deus. Olha aqui, Amã percebeu que Mordecai, que fazia parte do povo escolhido de Deus, não se submeteria a ele, nem reconheceria seu suposto direito de ser adorado. Assim, Amã encheu-se de furor e se tornou determinado a eliminar todo o povo de Mordecai da face da terra, que está lá em Ester, capítulo 3, versos 5 e 6. Pergunta de número 4. Leia Ester, capítulo 3, verso do 1 ao 14, Apocalipse 12, versículo 14 a 17 e Apocalipse 13, verso 15. Que paralelos vemos entre essas passagens, como a descrição da igreja remanescente em Ester é semelhante à descrição do povo de Deus no Apocalipse. Satanás reivindica este mundo, mas a presença de pessoas que permanecem leais a Deus, que guardam seus mandamentos, desmentem sua reivindicação de supremacia completa, como o sábado se tornou ponto especial de controvérsia no cristianismo. A recusa persistente de uma pequena minoria em ceder à exigência popular fará com que essa minoria seja alvo de ódio universal. Ellen White, Grande Conflito, página 511. Pergunta que está aqui no rodapé. Se fazemos concessões nos pequenos testes, como nos sairemos no teste final? Como nós sairemos no teste final? Deus tem um povo que guarda seus mandamentos aqui, que obedecem a Ele. Basta nós lermos a Bíblia e sabermos que os mandamentos de Deus são a lei moral de Deus. Vamos para a parte de quinta-feira. Para um tempo como este, alguns cristãos
têm a tendência de se concentrar nos aspectos mais sombrios das profecias. Tempos difíceis estão por vir, e o estudo das profecias pode girar em torno do medo, destacando dificuldades em vez da resolução prometida para o fim da história. Embora Deus nos iluda quanto ao futuro e não esconda os eventos que ocorrerão até o fim, é importante buscar uma compreensão mais abrangente. Temos um padrão nas profecias. Deus revela a verdade sobre a desordem criada pela rebelião. Então nos mostra as consequências, mas ele sempre destaca a esperança. Alguns olham para a crise e o tempo da angústia de Jacó, cheias de medo e apreensão. Os momentos finais não serão fáceis. No entanto, assim como a previsão de tempos difíceis é confiável, a promessa de libertação também é. Em Apocalipse 12, o diabo persegue a noiva de Cristo, cheio de ira, mas Deus intervém para salvá-la. A história de Esther também apresenta uma bela rainha, desempenhando um papel central no drama, e Deus a usa para salvar seu povo. Pergunta de número 5. Leia Esther capítulo 4, versículo 13, 14, Esther capítulo 5, verso do 1 ao 3 e capítulo 9, verso do 20 ao 28. Que lições tiramos dessas passagens sobre nossa situação nos momentos finais da história da Terra? Deus levantou sua igreja remanescente para um momento específico da história. À medida que os 1260 dias se aproximavam do fim, Deus tirou sua noiva do esconderijo. Em Apocalipse 12, verso 14, para levar sua mensagem final de misericórdia ao mundo. As 3 mensagens angélicas. Estamos aqui para um momento como este. Esther descobriu que não estava sozinha para enfrentar a perseguição que Amã havia desencadeado sobre seu povo. Ela encontrou o favor do rei, e seu povo foi finalmente libertado. Não estamos sozinhos ao entrarmos nos momentos finais da história da terra. O rei está do nosso lado, e o povo de Deus também será libertado. Então, como Deus estava do lado de Esther, também Deus está do nosso lado nos momentos finais da história da terra. Deus vai nos libertar daqui, como libertou Esther de Amã, um homem mau que queria destruir seu povo. Deus deu a vitória a seu povo, e também Deus vai nos dar a vitória, que vai nos libertar desse mundo. Na história de Esther, pergunta aqui no rodapé, na história de Esther, tudo terminou bem para o povo de Deus, mas nem sempre ocorre assim, porque devemos ter uma visão mais ampla dos acontecimentos para fortalecer a esperança em Cristo. Então, nossa esperança é Cristo. Somente Cristo vai nos resgatar desse mundo, vai nos libertar desse mundo mal. Vamos aqui para a parte de sexta-feira, estudo adicional. Satanás suscitará indignação contra a maioria que recusar aceitar costumes e tradições populares. Pessoas importantes e famosas se unirão com criminosos indivíduos, sem escrúpulos, para se aconselharem contra os que fazem parte do povo de Deus. Governantes, perseguidores, pastores e membros de igreja conspirarão contra eles, por discursos falados e escritos. Por ameaças e zombarias, procurarão destruir sua fé, por meio de informações falsas e apelos enfurecidos. Despertarão a ira do povo contra os fiéis, sem encontrar nenhum. Assim diz as Escrituras, para apresentar os defensores do sábado bíblico. Eles recorrerão às leis opressivas que supram sua falta de razão, para assegurar a popularidade e a aprovação. Os legisladores cederão às solicitações para que se promulgam leis dominicais, mas os que temem a Deus não podem aceitar uma instituição que viole um preceito do Decálogo.
Nesse campo será travado o último grande conflito na controvérsia entre a verdade e o erro. Hoje, como nos dias de Ester e Mordecai, o Senhor vindicará sua verdade e seu povo. Ellen White, Profetas e Reis, página 352. Então esse foi o nosso estudo da Escola Sabatina, lição de número 11. Ruth e Ester. Nós vemos essa história dessas duas mulheres. O que elas passaram, mas venceram, porque permaneceram em Deus. Se nós permanecemos em Deus, por mais que estamos passando momentos difíceis, Deus está do nosso lado. Não se esqueçam disso. Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma boa semana, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre com vocês.